Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva. Com muita alegria que nós levamos a palavra do Senhor até a sua casa e espero que você acolha no seu coração essa semente lançada e que possa regar para que possa dar bons frutos no dia de hoje. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, e instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra de Deus para nós no dia de hoje está em Lucas, no capítulo 4, versículos 38 ao 44. A palavra diz assim: Saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Inclinando-se sobre ela, ordenou ele a febre, e a febre deixou-a. Ela levantou-se imediatamente e pôs-se a servi-los. Depois do pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias lhes traziam, impondo-lhes as mãos. Os sarava, e de muitos saíam os demônios aos gritos, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Mas ele repreendia-os severamente, não lhes permitindo falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao amanhecer, ele saiu e retirou-se para um lugar afastado. As multidões foram até onde ele estava e queriam detê-lo, para que não as deixasse. Mas ele disse-lhes: É necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, pois essa é a minha missão. E andava pregando nas sinagogas da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, o evangelho de hoje começa com a enfermidade, a situação da enfermidade da sogra de Pedro. Pedro, tudo indica que foi casado, tanto que tinha a sua sogra. E é importante colocar alguns pontos que às vezes são dúvidas para algumas pessoas. Pedro foi o primeiro papa, sacerdote instituído pelo próprio Cristo. Os padres não casam, mas naquela época, nos primeiros séculos, isso não era ainda algo determinado. Foi nos primeiros concílios que isso de fato se tornou uma regra dentro da igreja. Percebeu-se que era necessário que os sacerdotes vivessem a realidade do celibato. Assim como, por exemplo, São Paulo. São Paulo foi um celibatário, ele mesmo atesta isso, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 7, na primeira carta do capítulo 7. Ele fala justamente que gostaria que vocês como eu, ou seja, que conservassem a virgindade, a pureza, ou o celibato. Bom, mas não no caso de Pedro. Pedro era casado, tinha a sua sogra. Não se sabe ao certo como que era essa situação dentro da vida missionária. Ele caminhava com Cristo, como que era essa a realidade dele com a esposa. Não sabemos também se a esposa dele, no período em que ele conheceu a Cristo, se ela era viva, por exemplo, porque ele podia ter a sogra dele, mas a esposa não estar viva ainda. Mas enfim, tudo isso são pormenores da realidade do Evangelho, da contextualização dessa passagem. O fato é que Pedro levou Jesus para a casa da sua sogra e ela estava com uma febre alta. E Cristo, então, diz a palavra que ordenou ele a febre, e a febre a deixou. Olha que interessante. Olha como que a palavra é colocada. Jesus tem poder sobre a enfermidade, de afastá-la. Então, diz que a febre a deixou e ela levantou-se imediatamente e pôs-se a servi-los. Às vezes, na nossa caminhada, e aqui nos colocando como a sogra de Simão, a sogra de Simão Pedro, quantas vezes nos deparamos com esta febre,
essa febre alta. Ou seja, o que é uma febre, né? Febre é aquilo que nos dá eleva a nossa temperatura, que nos dá um desânimo, né? Que abate a nossa, gera às vezes dores de cabeça, ou seja, que gera um comprometimento. A febre, ela ocorre como um efeito colateral, né, de algo que está errado, não está indo bem no nosso organismo. Às vezes a febre pode ser gerada por várias coisas, mas é um sintoma de que há algo errado em nós. Na nossa vida espiritual também, às vezes acontece isso, né? Nós podemos viver uma espécie de febre, né? Não a febre num sentido de um fervor, que aí seria positivo, mas no sentido de que há algo errado dentro de nós. E sintomas vão apontando que nós precisamos ser ordenados. E a palavra é justamente essa. Jesus, a palavra diz que ele ordenou a febre. Ordenou. Isso é muito interessante. A saúde nada mais é do que ter o nosso organismo ordenado, tudo funcionando bem, né? Então Jesus ele ordenou sobre a febre e a febre a deixou. Então Jesus é aquele que coloca ordem na nossa vida, que nos dá saúde. Na palavra salus, né? Ela é do latim, ela tem a mesma raiz da palavra salvação também. Saúde e salvação caminham juntas. Jesus veio nos trazer esta saúde, esta salvação, este ordenamento para a nossa vida física, psicológica e espiritual, ou seja, todo o nosso ser, né? Como diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que todo o vosso ser espiritual e corpo sejam irrepreensíveis para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos cura, trata a nossa integridade. É como aquele paralítico, né, que foi levado ali, desceu pelo telhado, levado pelos amigos. Jesus primeiro perdoou os pecados. E depois Jesus, então, já para que saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, então levanta e anda, pega a sua maca e vai embora. Jesus cura a alma e depois cura o corpo. Jesus cura a dimensão espiritual e depois cura a dimensão física. Jesus ele nos cura integralmente, ele ordena todas as coisas, ele coloca todas as coisas no seu lugar. É por isso que quando estamos afastados de Cristo, tudo anda desordenado, tudo anda fora de lugar. E é justamente por isso que as pessoas iam até ele, né? Buscavam, onde diz aqui o versículo 40, depois do pôr do sol, todos os que tinham enfermidades, né? E diversas moléstias, lhe traziam, impondo-lhes as mãos, ele os sarava. Olha que interessante. Jesus é aquele que ele traz a cura, né? Que sarava o povo que estava enfermo, ferido, né? E diz também que de muitos saíam demônios, olha só, aos gritos dizendo: tu és o Filho de Deus. Então os próprios demônios atestavam sobre a divindade de Cristo. Os demônios reconhecem que Cristo que Jesus é Deus. A palavra diz que todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos. Uma vez eu vi uma imagem intrigante, né, de Cristo, Jesus, como que fazendo queda de braço com o demônio, né? E essa imagem ela é herética. Por quê? Porque o demônio não tem capacidade para poder fazer uma queda de braço com Jesus. O demônio ele é um derrotado, Cristo o venceu. O demônio não disputa forças com Cristo. O demônio disputa forças conosco. O demônio disputa forças conosco. Ele quer nos vencer. Mas Cristo ele já perdeu, já foi derrotado, já foi vencido. Então, o próprio demônio ele sabe quem é Jesus. Sabe que Jesus é o próprio Deus e ele é criatura inferior. O ódio do demônio é muito mais em relação a Nossa Senhora, que é uma criatura como ele, porém toda cheia da graça que ele perdeu, do que com Cristo. Com Cristo ele mesmo se inclina. Agora, é importante nós entendermos que Jesus é aquele que pode nos afastar de todo mal. Se nós estamos longe de Jesus, nós somos alvo fáceis ao inimigo. Agora, se estamos com Jesus, ele se dissipa. Onde há luz, as trevas vão embora. Então,
aqui uma mensagem importantíssima para que a febre não seja deixada, para que as nossas feridas sejam saradas, para que o demônio seja expulso da nossa vida. Precisamos estar com Jesus. Essa é a palavra fundamental, né? Iam até o Senhor, multidões iam ao encontro dele, seja para que sejam saradas as feridas, curadas as doenças, expulso todo tipo de pecado, de demônio. Portanto, buscar o Senhor, o desejo de buscar Jesus, buscar o Senhor deve ser o nosso principal desejo, né? Buscar a Jesus. No versículo 41 termina assim: mas ele repreendiu severamente os demônios, né? Não lhes permitiu falar, porque sabia que ele era o Cristo. Nós também sabemos quem é o Cristo, nós sabemos que Jesus é o ungido de Deus. Se nós temos essa consciência, nós também devemos buscar o Senhor como faziam aquelas multidões. Buscar o Senhor constantemente. E nós vamos continuar buscando o Senhor no próximo bloco, onde nós vamos continuar partilhando aqui do versículo 42 ao 44. Não saia daí, porque tem mais programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Você tem curiosidade sobre qual o seu chamado para esse mundo? Por que Deus te criou e qual o plano original dele para a sua vida? Então você precisa conhecer a teologia do corpo do Papa João Paulo II. Acesse www.mariadenazaré.com/teologia do corpo. Estamos de volta com o programa Palavra Viva e nós estamos aqui meditando esse Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos 38 ao 44. E depois de Jesus ter curado, as multidões iam até o Senhor, eram saradas feridas, eram expulsos os demônios, Jesus tinha curado a sogra de Pedro. E aí diz no versículo 42 assim: ao amanhecer, ele saiu e retirou-se para um lugar afastado. As multidões o procuravam e foram até onde ele estava e queriam detê-lo para que ele não os deixasse. Jesus estava indo para um outro lugar e eles não vão embora, não vai embora. Mas Jesus disse, olha que resposta maravilhosa do Senhor: é necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, pois esta é a minha missão. E andava pregando nas sinagogas da Galiléia. Palavra da salvação, glória a você. Então, primeira coisa, vamos entender aqui o que o Senhor está dizendo. Jesus tinha acabado de curar um monte de gente, expulsado o demônio, tinha curado a sogra de Pedro, tinha, enfim,
ele tinha feito vários prodígios e milagres. Mas aí quando o povo que estava obviamente procurando os milagres foram até ele e disse: não vai embora, permaneça aqui, porque aí a gente não fica mais doente, você cura todas as nossas feridas, resolve os nossos problemas. Jesus disse: não, eu preciso ir, porque eu preciso anunciar a boa nova do reino de Deus a outros lugares, porque esta é a minha missão. De alguma forma Jesus está dizendo: minha missão não é necessariamente curar feridas, expulsar os demônios. Não, veja bem, isso é algo que Deus pode fazer. Jesus pode curar, Jesus pode libertar. De alguma forma, fazia parte da missão de Jesus, sem dúvida. Mas a finalidade maior do motivo de Jesus ter vindo ao mundo é o anúncio do reino de Deus. Isso é muito importante. Porque o povo judeu até então imaginava que haveria, de certa forma, um reino ali no mundo. Um Messias conquistador, um Messias que iria salvar o povo da escravidão, ia reconstruir Jerusalém, a Jerusalém celeste. Mas não havia essa consciência clara da vida eterna, do reino de Deus, essa consciência clara do que seria esta felicidade divina que o Senhor reservou para cada um de nós. Não havia essa clareza, tanto que havia muita dúvida. Tinha, por exemplo, os fariseus, tinha os saduceus, tinham outras ideias do que viria a ser esta vida, a vida depois da morte. Mas Jesus veio para anunciar o reino. Poderíamos dizer, resumindo, Jesus teve duas missões principais, duas missões principais que elas são fundamentais para nós. A missão primeira de Jesus foi anunciar o reino de Deus, ou seja, mostrar para onde nós vamos, qual é o nosso lugar. Nós somos estrangeiros nesse mundo, a nossa pátria, o nosso lugar é o reino de Deus. Quem é de Deus viverá com Deus eternamente. Mas Jesus não só mostrou, apontou, é para lá o reino de Deus, eu sou o caminho que leva para a vida eterna. Ele também nos mostrou o como, o que o reino de Deus, mas ele também nos mostrou como chegar até lá, como nós vamos para o reino de Deus. Ele existe, Jesus fala do reino de Deus, ele promete o reino de Deus para quem for fiel, cumprir os mandamentos, viver aquilo que ele ensina. Mas isso é o nosso destino. Então é preciso crer na promessa do Senhor e esperar por ela. Mas o Senhor nos mostra como devemos viver. Não é esperar sentado, não é esperar a morte chegar para poder ir para o céu, não. Existe algo que precisamos viver já aqui, que é o amor. O amor é o mandamento maior. Claro, já lá em Deuteronômio já se falava que deveria amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, mas Jesus, ele resume toda a lei e todos os profetas no mandamento do amor. Ele eleva, e mais do que isso, ele ensina o que é de fato o amor. Não é olho por olho, dente por dente, não é dar carta de divórcio à mulher. Ou seja, ali no começo do Evangelho de Mateus, ele vai fazendo várias comparações. Olha o que foi dito pelos antigos, eu porém vos digo. Ou seja, ele vai elevando a plenitude, o verdadeiro sentido do amor, que assim como no nosso tempo hoje, totalmente deturpado. Não se entende mais o que é verdadeiramente o amor. Então, em Cristo, em Jesus, é que nós temos a definição clara, a ilustração perfeita do que é o amor. E onde? Principalmente na cruz. Jesus ensinou, falou do amor, viveu o amor, mas na cruz isso se tornou perfeito. Por isso ele mesmo diz, tudo está consumado. O que está consumado? Consumado está o amor que ele veio pregar. Portanto, é preciso entendermos isso sim. Jesus veio anunciar o reino, mas também anunciar o meio, ou seja, o fim e o meio. O fim é o reino de Deus, da qual nós devemos crer na sua promessa e esperar o cumprimento dela. Mas o meio é o amor. E o mais impressionante é que o amor, ele é sim nessa vida um meio para a nossa santificação, um meio para alcançarmos o reino de Deus, mas ele é também o próprio Deus que viveremos
na eternidade. O amor das virtudes teologais, ela é a única que não acaba. A fé é certeza no que eu não vejo. Então, quando chegar o reino de Deus, eu já vou estar vendo face a face. Não vai precisar de fé. Esperança é esperar pela promessa que virá. Quando eu tiver chegado no reino de Deus, eu não vou precisar de esperança mais. Já vou ter chegado. Agora, o amor não. O amor eu vivo nesse mundo como meio, mas eu também o alcançarei por toda a eternidade, que é o próprio Deus. Deus é amor. E, portanto, o amor deve ser vivido nessa vida, mas também deve ser vivido durante toda a eternidade. O amor de Deus. Portanto, vamos pedir a Deus essa graça, a graça de viver não apenas buscando aquilo que Deus pode nos dar, os milagres, os prodígios, não, mas nós teremos também buscar aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que Ele é, que é o próprio amor. Portanto, peçamos o Espírito Santo, que é o fruto do amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai, esse amor personificado na terceira pessoa da Santíssima Trindade, que venha sobre nós agora e nos ensine a amar direito, nos ensine a amar mais e melhor, para assim podermos então viver o reino de Deus, já que o reino de Deus começa aqui nesse mundo, vivendo o amor, estando em estado de graça, vamos permanecer na sua presença. Esse é o nosso desejo, Senhor. Abençoai-nos, enviai sobre nós o Teu Santo Espírito, sobre nós, sobre nossa família, para que possamos permanecer em Ti. Peçamos nesse sentido também a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Nós estamos aqui no final do mês de agosto. Que ela nos abençoe para o mês que vem, o mês que se aproxima. E nós também a agradecemos por todo o cuidado e bênção desse mês que agora termina. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Evangelho termina ainda dizendo que Jesus andava pregando nas sinagogas da Galileia. E nós, meus irmãos, a missão agora é nossa. Nós temos pregado, nós temos anunciado nas capelas, nas igrejas, e em qualquer lugar onde se encontra um cristão ou um não cristão. Nós temos anunciado o reino de Deus. E qual a melhor forma de anunciar o reino de Deus? Vivendo o amor. Vivendo o amor que Ele ensinou. Se nós vivermos verdadeiramente o amor, e que Nossa Senhora possa nos ajudar nessa missão, nós estaremos anunciando o reino de Deus. Certa vez, São Francisco foi perguntado aos seus frades, se eles poderiam pregar. São Francisco disse, vamos então pregar o Evangelho. E aí foi Francisco à frente, os frades atrás. Francisco deu uma volta, como num quarteirão, na vila, na cidade. E eles atrás, olhando um para o outro, e Francisco, sem dizer uma única palavra, foi e voltou para o convento. E aí os freios ficaram indignados, mas nós não pregamos, Francisco. E Francisco deu um ensinamento para eles. Preguem sempre, mas só quando necessário, use as palavras. Que nós possamos, antes de tudo, eu não sei falar, não sei o que dizer, viva o Evangelho, viva o amor. E aí você estará pregando o reino de Deus e principalmente estará buscando Ele na sua própria vida. Amém? Então quero convidar você a divulgar o programa Palavra Viva, divulgar na sua família. Ultimamente nós estamos aí em campanha eleitoral, então as pessoas costumam divulgar tanta coisa sobre a política, na verdade, sobre seus candidatos, sobre política, vídeos, imagens. Divulgue a palavra de Deus. Se você divulgar a palavra de Deus, você estará fazendo um bem muito maior, do que divulgar sobre pessoas, sobre outros assuntos. Vamos falar sobre Deus, que Ele, na verdade, é o nosso Rei, Ele é aquele que nos guia e que nos protege. Amém? Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
curiosidade sobre qual o seu chamado para esse mundo? Por que Deus te criou e qual o plano original dele para a sua vida? Então você precisa conhecer a teologia do corpo do Papa João Paulo II. Acesse www.mariadenazaré.com/teologia do corpo. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.